Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz. Boa tarde a todos, agora valendo, né? Sejam bem-vindos ao Núcleo de Estudos Espíritas Amor e Paz para mais um Evangelho na tarde de hoje. E o tema do Evangelho, primeiro desejar boas-vindas a todos, né? E o tema de hoje, gente, é um tema bastante importante, né, em tempos de pandemia. E o tema é a força do exemplo na educação dos filhos. Educar os filhos não é tarefa fácil, nós sabemos, mas requer de nós muita coerência, requer de nós que de alguma maneira nós estejamos todos muito atentos às nossas atitudes, porque nós sabemos que nós educamos muito mais pelo exemplo do que propriamente pela nossa fala, né? Pelo que nós falamos. As crianças são muito atentas e elas estão sempre nos observando. Então, se o pai, por exemplo, fala uma coisa, mas faz outra, o filho vai prestar mais atenção ao que ele falou, ao que ele fez, do que exatamente ao que ele falou. Por isso é importante com as crianças também os combinados, estabelecer com eles algumas normas. Então, se o pai fala, por exemplo, ou a mãe, que não pode ficar muito tempo no celular e estabelece de alguma forma ali um tempo para a permanência da criança no celular, se ele de alguma maneira fala isso, cobra da criança, tá, ou do jovem, que ele fique naquele tempo determinado, mas ele mesmo, né, durante as refeições usa o celular, nas conversas no grupo ou nas reuniões familiares, coisa que agora não está sendo possível, o pai está sempre, ou a mãe sempre com o celular, sempre olhando mensagens nas mídias de alguma maneira. Então, o que a criança ou o adolescente vai prestar mais atenção? Naquela fala que quando o pai fala, Pedro, sai do celular, por exemplo, você só fica no celular. E ele vai dizer, pai, mãe, mas você também, você só fica no celular. Mesmo que seja, né, por um motivo justo, eu estou trabalhando, mas a mensagem que vai ficar para a criança e para o adolescente é de que sim, você, se ele está usando e ele é a referência que ele tem é o pai ou a mãe, então se você tá dando esse aval, ele tende a fazer a mesma coisa. Uma outra coisa importante quando nós pensamos na educação dos filhos, de alguma maneira, nós temos que ser coerentes também com as promessas que nós fazemos. Se nós prometemos algo que nós sabemos que nós não vamos cumprir, então nós não devemos prometer. Porque a gente pensa que a criança esquece ou que o jovem esquece. Não, ele não esquece. Então, se você prometeu que vai levar ao cinema, ou que você vai dar algo, ou que você vai brincar com ele daqui a pouco, ele não vai esquecer, tá? Ele tá atento ao que foi combinado. E se você não cumpre o combinado nas pequenas coisas, aquele elo de confiança se rompe. E é muito complicado, porque de alguma maneira os filhos têm nos pais, e aí eu falo o pai ou a mãe, né, como referência na educação dos filhos, mas pode ser um avô, uma avó, um adulto responsável, ele confia. E se você diz algo para ele e não cumpre, essa relação de confiança, ela fica fragilizada. Então, às vezes é comum, né, nós que lidamos com jovens, com adolescentes, eles dizerem, meu pai fala uma coisa, mas ele não faz o que ele fala. E aí fica complicado, porque como é que você exige
algo que você não faz. Então, educar exige coerência, exige também uma definição clara dos papéis, porque eu sou mãe, mas em algum momento eu também sou filha, e em algum momento eu também posso ser esposa, e eu preciso ter clareza quando eu estou falando, né, de que lugar eu estou falando. Então, como mãe, o meu filho espera que, de alguma maneira, eu seja uma referência, que eu tenha uma coerência no que eu falo, né? nas minhas atitudes. Se eu digo para ele que é importante comer vegetais, que ele precisa comer frutas e vegetais, porque isso é bom para a alimentação dele, e é saudável, mas eu só como bife e batata frita, o que vai ficar de mais importante como referência para o meu filho? Que o bom é comer a batata frita e o bife, e que o legume, a salada, isso não é gostoso, isso não é bom. Então, todas essas questões nós precisamos pensar, né? Quando nós educamos, e aí a importância e a força do exemplo na educação é nós pensarmos nas nossas atitudes e buscarmos, de alguma maneira, ficarmos atentos também ao que falamos, mas principalmente ao que fazemos. Se o pai fala para o filho que não pode xingar, mas ele xinga, você não tenha dúvida nenhuma que quando ele chega na escola, por exemplo, ele vai xingar. A hora que ele for, de alguma maneira, confrontado ou numa situação que ele se sentir provocado, ele vai xingar. E quando ele é questionado por que ele xinga, que não pode xingar, ele diz, mas em casa meu pai xinga. Então, de alguma maneira, ele se sente autorizado a fazer isso. Se o pai pega o papel de bala, e quando sai para um passeio de carro, ele abre o vidro do carro e joga o papel de bala para fora, ou seja, limpando o carro, mas sujando a rua, sujando o meio ambiente, poluindo, qual é o recado que ele está passando para o filho? De que eu deixo o carro limpo, mas sujar a rua, sujar aquilo que é público, isso é permitido. Então, são pequenas ações, gente, mas são nas pequenas ações, nas nossas pequenas atitudes, naquilo que nós falamos quando nós estamos numa roda de amigos, quando a gente está ali às vezes descontraído e naquele momento a gente solta uma piadinha racista, preconceituosa, machista. Nós estamos educando nossos filhos também. Quando a gente quer fazer alusão a uma coisa mal feita e nós, por exemplo, usamos a termos referindo a uma determinada região do Brasil, mas de maneira pejorativa, o que eu estou associando? Eu estou associando, de alguma maneira, o mal feito a pessoas de uma determinada região e quando essa criança ou esse garoto achar conveniente, ele vai usar os mesmos termos de alguma maneira para fazer alusão a alguém ou alguma atitude que não seja adequada, usando formas pejorativas. Então, é muito complexo tudo isso. Nós precisamos pensar muito no que nós fazemos e no que nós falamos, porque, na verdade, são nesses momentos... Eu tenho uma conhecida que ela diz, que é brincando que a gente diz as verdades. Então, às vezes é numa roda de amigos, é num momento de descontração, é quando nós estamos na nossa casa, que a gente se sente à vontade, que a gente se mostra verdadeiramente que nós somos realmente aquilo que vai no nosso interior. Então, o que nós falamos é o que nós sentimos. Então, por isso nós precisamos muito nesses tempos de pandemia, rever as nossas ações, as nossas atitudes, para que a gente possa orientar os nossos filhos na condução das suas vidas de uma forma mais respeitosa, de uma forma mais amorosa.
Quando todo mundo se vê confinado de alguma maneira, esse momento ele é importante porque ele, de alguma maneira, deixa claro e evidenciado quais são as dificuldades que nós temos no convívio familiar. E aí, muitas vezes, a violência, e existem pesquisas, né, que comprovam o aumento da violência no período da pandemia, porque confinados, ali as dificuldades de convivência, elas são potencializadas. E é nesse momento que nós devemos aproveitar e fazer a nossa avaliação, a nossa reforma íntima, no sentido de ver como nós somos como pais, né? Que modelo de pai, que modelo de mãe eu sou verdadeiramente. Eu sou alguém que o meu filho pode confiar, que a minha filha pode confiar, que sabe que nos momentos difíceis ela pode contar comigo? Ou sou aquela pessoa que estou mais preocupado com o meu trabalho, com os meus problemas, e embora eu goste, eu diga que ama, eu nunca estou disponível de fato, né, para o meu filho. Porque eu vejo muitas vezes que nessa vida atribulada que nós temos, tempo é algo precioso. E nós muitas vezes não temos tempo para os nossos. E quando nós formos parar, né, como foi agora o caso da pandemia, nós paramos para avaliar, nós percebemos que os nossos filhos cresceram, que os nossos filhos seguiram o próprio caminho, e às vezes um caminho diferente do nosso. E aí os conflitos tendem a acirrar, porque o meu filho, ele é meu filho aqui, né, nesse mundo, nessa encarnação. Mas nem sempre nós fomos oriundos de uma mesma família, de um mesmo núcleo familiar, ou mesmo espíritos afins, gente. Às vezes esse espírito está encarnado aqui justamente para o nosso aprendizado, o meu e o dele. E nesse momento é muito importante nós pensarmos um pouco nisso, tá? De que nós estamos tendo uma oportunidade desse convívio mais próximo com os nossos, e esse momento é um momento rico para que nós possamos aproveitar essa oportunidade que nos está sendo dada. Então, se eu não podia conviver tanto com meu filho, com minha filha, eu estou tendo essa oportunidade agora, eu vou aproveitar e vou avaliar, vou olhar para mim e refletir e pensar, que pai eu tenho sido. Será que eu posso ser um pai ou uma mãe mais presente? Eu posso ser uma mãe mais tolerante? Eu posso aceitar o meu filho, entendendo que ele não é um molde meu, ele tem livre-arbítrio, ele tem escolhas, e essas escolhas nem sempre são condizentes, às vezes, com aquilo que eu gostaria ou com a minha maneira de ser, mas ainda somos companheiros de jornada nessa existência. E se nós tivermos humildade para aprendermos com os nossos filhos, e aprendermos não só tecnologia, porque nisso, né, como eles são nativos digitais, eles têm muito a nos ensinar, mas eles têm também muito a nos ensinar de tolerância, de respeito, de entender que o mundo é dos diferentes também, e que todos, de alguma maneira, precisamos compartilhar esse espaço múltiplo, e que com tolerância, com respeito, fica mais fácil nós conduzirmos a nossa vida. E no ambiente familiar também, construirmos um ambiente mais harmonioso. Naqueles núcleos familiares onde há respeito, as pessoas convivem, mesmo sendo diferentes, mas se respeitando e se amando, fica bem mais fácil. E fica bem mais fácil, principalmente nesses momentos como agora que nós estamos vivendo,
que de alguma maneira, né, pôs um freio nessa nossa busca desenfreada por algo que, né, que nós pensamos que de alguma maneira dá um sentido maior para a nossa existência, que é o nosso trabalho, mas nós precisamos entender que sim, nós precisamos do trabalho, mas precisamos também da construção de laços afetivos verdadeiros. E nós começamos a criar um mundo melhor dentro das nossas casas, com os nossos familiares. Se nós queremos transformar o mundo, nós precisamos começar transformando a nós mesmos, né? Trabalhando as nossas imperfeições, aquilo que, né, precisa ser aprimorado, o respeito, a tolerância, a caridade. E isso nós começamos com os nossos. Então, se eu nunca tenho tempo para ouvir meu filho, eu não vou querer lá na frente, né, daqui 10, 15 anos, que o meu filho seja meu amigo. Eu nunca parei para dar atenção, eu nunca parei para verdadeiramente ouvi-lo. Muitas vezes nós queremos falar, nós gostamos muito de falar, mas temos pouca disposição em ouvir. É comum a gente estar conversando, às vezes, no ambiente familiar, e as pessoas, né, ou nós mesmos, atropelamos a fala do outro, interrompemos, não esperamos a pessoa concluir, no afã da gente, né, tomar a palavra também, como se aquilo que nós vamos falar é mais importante do que a fala do outro. Então, precisamos exercitar esse respeito ao outro, à fala do outro, a sermos capazes de ouvir, a ouvir inclusive aquilo que nós não gostaríamos, as queixas, né, dos nossos filhos, por aquilo que nós também não somos, e entendermos que nós, na nossa condição de pais, mães, mas também na condição de filhos, temos muito o que aprender. Muitas vezes nós, como filhos também, agimos como se fôssemos os pais, querendo ditar para os nossos pais regras de bem viver. Faça isso, faça aquilo, mas eu sou filho nessa condição, não me cabe dizer isso para o meu pai, para minha mãe. E atropelando e muitas vezes desrespeitando. Nós, como adultos, chegamos na casa dos nossos pais, que já são idosos, queremos mudar as coisas de lugar, muitas vezes queremos dizer como deve ser feito isso ou aquilo. Essa situação, essa atitude é extremamente invasiva e desrespeitosa. Com os nossos filhos, quando nós entramos sem pedir licença ou permissão, quando nós entramos na vida deles de alguma maneira, sem nenhum cuidado, querendo saber aquilo que às vezes naquele momento não nos compete, também de maneira desrespeitosa, nós estamos construindo um modelo de relação. Então, para criar vínculos verdadeiramente com os nossos, vínculos com os nossos filhos, vínculos com os nossos pais, nós precisamos ser capazes de respeitá-los na sua condição, na condição de filho, na condição de pai. E é muito importante que cada um assuma o seu papel também, no sentido de, quando eu estou na condição de pai, que eu haja como tal, e não como um filho, como uma criança, como, né, dando birra ou fazendo chantagem quando algo não sai ou quando meu filho não faz aquilo que eu quero. Precisamos agir na condição de adultos. Muitas vezes os pais se comportam como se fosse o filho. E eu brinco que nós estamos criando, às vezes, pequenos bárbaros. Crianças que não sabem respeitar, crianças que não sabem cumprimentar as pessoas, que não sabem se dirigir, né, minimamente a um colega, a um adulto, ao outro. Por quê? Porque está acostumado a ter tudo o que quer. E educar, gente, não é isso. Educa-se muito mais pelo não do que pelo sim, né? Porque dá trabalho dizer balinha agora não, doce agora não, o celular agora chega, vamos desligar, vamos sentar e estudar. Cumprimente as pessoas, cumprimente sua avó, seu avô.
Isso é trabalhoso, né? Agora é hora de escovar os dentes? Não, eu não quero, não. Não quer, mas nós não fazemos só o que nós queremos, nós fazemos aquilo que precisa. E sem sermos grosseiros, sem sermos rudes, mas precisamos ser firmes. Muitas vezes, quando nós saímos em supermercados, restaurantes, você vê os filhos agindo como se fossem o adulto, definindo quem faz o quê, estabelecendo as regras e as normas numa completa inversão de valores. Então, gente, nós precisamos refletir um pouquinho sobre a importância de nós educarmos de forma coerente os nossos filhos, de maneira amorosa, porque a nós esses espíritos foram confiados para que nós pudéssemos conduzir pelo bom caminho, porque se eles estão conosco, eles são uma oportunidade de aprendizado, tanto para mim quanto para eles. Então, que nós possamos usar essa experiência como uma possibilidade de crescimento e de aprimoramento, né, para todos nós que estamos envolvidos nesse núcleo familiar. Então, vamos pensar um pouquinho nisso, nesses momentos de pandemia, vamos reforçar a tolerância, o respeito,